Bom dia, Ele ressuscitou, aleluia. Hoje amanheceu, estávamos em trevas, o Mestre havia morrido. Um sábado triste, ao mesmo tempo feliz, porque sabíamos por que ele havia morrido, na expectativa que de fato se cumprisse a promessa. E sim, ele ressuscitou. Vamos nos preparar para a meditação dessa manhã, para refletir sobre essa narrativa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que muda tudo, absolutamente tudo. Então, quero convidar você a abrir a Escritura no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 12. Lucas 24, 1 ao 12. Nós vamos só esperar alguns segundos para que eu comece a leitura. Como é que está a transmissão? Está tudo bem? YouTube? Então, pessoal do Instagram, a gente já vai retomar aqui. O YouTube deu um probleminha. Vai começar de novo? Lucas capítulo 24, versículo 1 ao 12. Então, vou deletar. Foi de novo? Não veio para mim ainda, não. Veio para você, Arthurzinho? Então, compartilha que eu compartilho do teu. Como é que tá o Instagram? Tá ok? YouTube, confirma agora, tá certinho? Tá certinho? Então, mais uma vez, bom dia. É uma alegria podermos meditar na palavra do Senhor, especialmente nesse dia tão maravilhoso, dia de esperança, em meio a toda desesperança que nos arrodeia, que está à nossa volta. Nós estamos diante dessa história tão maravilhosa, a história que nos garante que realmente o Senhor Jesus é o Messias esperado. Então, abra comigo, por favor, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 12. Lucas 24, 1 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. Mas
no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo, e abaixando-se, viu somente os lençóis de linho, e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, hoje é o teu dia, o dia do Senhor, o dia da ressurreição do Mestre, o dia reservado para a adoração do teu povo, o dia em que podemos meditar na tua palavra e sermos edificados por ela. Ó Deus maravilhoso, Deus santo, em meio às trevas que muitas vezes atingem aos nossos corações, nós podemos ver brilhar a luz. Nós podemos ver que há uma luz maravilhosa que encandeia tudo e a todos. E nós te louvamos e bendizemos por isso. Ó Senhor, dá que possamos meditar na tua história e sermos, ao Senhor, mais uma vez, confortados e consolados por ela. Bendito seja o teu nome, ó Altíssimo. Nós te louvamos e bendizemos. Amém. Meus irmãos, a ressurreição coloca o mundo de cabeça para baixo. Saber que Jesus ressuscitou é alguma coisa maravilhosa. Não é só maravilhosa para nós cristãos, mas ela é maravilhosa para todos, porque se Ele ressuscitou, verdadeiramente há salvação. Verdadeiramente há um motivo para celebrarmos hoje, mesmo diante de tamanha desesperança. Queridos, percebam bem, nós estamos diante de um mundo parado, de um mundo em desesperança, de um mundo entristecido. Enquanto muitas pessoas tentam fazer meios para trazer um pouco de alegria e conforto para os lares, nós temos aí as lives e transmissões de grupos de música dos mais variados, dos mais variados gostos, tentando trazer alegria. Nós temos apresentações de teatro, nós temos vídeos tentando dar uma ideia do que está acontecendo através de filmagens, uma variação enorme de coisas. Mas prestem bem atenção, essa história da ressurreição é a única que realmente pode nos dar uma verdadeira perspectiva diante do caos, diante de tudo que estamos vivendo. É somente ao olharmos a nossa história que Deus nos entregou que vamos ter nosso coração confortado. Caiu o YouTube? Mas a gente mantém então o Instagram,
que vocês acham? Manter o Instagram e aí, quando puder voltar para o YouTube. Então, nós vamos manter pelo Instagram, para a gente não perder esse momento. E aí, avisa que vai tá no Instagram, nos grupos, por favor. O texto nos fala, no versículo 1, que tudo isso aconteceu no primeiro dia da semana, na alta madrugada. Era ainda escuro, o Evangelho de João fala isso. E as mulheres que haviam preparado óleos, haviam preparado perfumes, haviam preparado diversas coisas para poder levar até Jesus e colocar em seu corpo. Estavam chegando ao túmulo, ainda escuro. Talvez elas se perguntassem, será que vão deixar nós vermos o corpo do Mestre? Talvez elas se perguntassem, será que vamos conseguir remover a pedra? Mas ao chegar, uma grande surpresa surgiu. Essas mulheres estavam em um profundo e denso escuro, mas elas contemplaram a luz da ressurreição. O texto nos fala que ao chegarem ali, elas não encontraram o túmulo fechado. Ao chegar ali, elas encontraram que a pedra havia sido removida e que o túmulo estava vazio. Ficaram assustadas, perplexas. O que aconteceu com o corpo do Mestre? O que aconteceu com o corpo do nosso Senhor? E enquanto se perguntavam sobre isso, o texto nos fala que 2 anjos aparecem para elas. 2 anjos surgem para anunciar, talvez a pergunta das mais importantes, ou a pergunta mais importante de toda a nossa história. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Queridos, havia uma pedra, havia um selo, havia soldados. Mas nada disso poderia impedir os planos de Deus. Nada disso poderia impedir que ele ressuscitaria. E glória a Deus por isso. Ele ressuscitou. E os anjos perguntam àquelas mulheres, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, dizem os anjos, como havia dito para vocês. E é muito interessante que diante daquilo, de ouvir esses homens, como diz o texto, homens de roupas resplandecentes, as mulheres creem. Elas são confrontadas com o túmulo vazio e creem. Elas podem se lembrar daquilo que ele no passado havia anunciado e dito de maneira tão clara. Ao 3º dia eu ressuscitarei. Queridos, é muito interessante vermos, como vimos ontem, que mesmo o Senhor Jesus Cristo tendo dito tantas e tantas vezes que haveria de ressuscitar, ainda assim havia no coração dos discípulos dúvida. E essa dúvida se acentua pela narrativa, porque essas mulheres vão correr para os outros discípulos. Elas, discípulas de Jesus, vão agora contar e anunciar a ressurreição. E mais uma vez nós temos um detalhe curioso dessa narrativa. Aprove ao Senhor que as primeiras testemunhas da ressurreição, fossem mulheres. Aprove ao Senhor escolher dessa maneira para confundir realmente as coisas desse mundo.
num período onde o discurso de uma mulher não tinha uma credibilidade à semelhança de um discurso de um homem, Deus escolheu que mulheres anunciassem que ele, o seu filho, ressuscitou. E o que nós vamos ver é que ao chegar para anunciar a ressurreição aos apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus, aqueles que andaram com Jesus, mais uma vez, o que encontramos é incredulidade, ceticismo, dúvida. O versículo 10, melhor dizendo, o versículo 11 diz: mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Talvez eles tivessem se perguntado: acho que essas mulheres não dormiram direito. Devem estar vendo aparições. Talvez tivessem criado uma série de outras desculpas para chamar aquilo que elas estavam dizendo de ressurreição de apenas um delírio. Mas não era um delírio. Pedro, sempre o mais ousado do grupo, corre e vai até o túmulo, onde encontra apenas lençóis, onde não encontra o mestre. O túmulo está vazio. Meus irmãos, é tão maravilhoso nós vermos a beleza da ressurreição. É tão maravilhoso nós observarmos a beleza da narrativa da ressurreição. Porque, amados, a ressurreição, como eu disse, ela muda tudo. Saber que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, como havia prometido, nos garante que a sua palavra não falha. Não falha. Nos garante que ele tem a vida e pode dar a quem ele quiser. Nos dá a evidência suficiente para que, em meio a esse mundo, em meio a essa pandemia, em meio às doenças, em meio ao isolamento, em meio às impossibilidades de poder estar com os entes queridos, há esperança. Há esperança. Essa manhã é a manhã em que podemos realmente ver que nada, absolutamente nada desse mundo é suficiente para nos dar a verdadeira alegria, a verdadeira esperança. Mas a ressurreição é. A ressurreição, sem dúvida, é o nosso chamado para crer. Porque ele ressuscitou, temos realmente salvação. Ele foi recebido pelo Pai. E o seu sacrifício foi verdadeiramente satisfeito. E a ressurreição é esse momento glorioso, em que o trabalho do Senhor Jesus finalmente está terminado. Ele agora descansa. Ele descansou das suas obras. A sua grande obra de redenção. Hoje é domingo, dia do Senhor. E como diz o famoso cântico, porque Ele vive, realmente eu posso enfrentar o amanhã. Porque Ele vive, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado não podem me assustar. Porque Ele vive, as notícias do noticiário
não me assustam mais. Porque Ele vive, a morte daqueles que eu amo não me trazem desesperança. Porque Ele vive, as doenças, o câncer, o sofrimento nessa vida não me traz tristeza absoluta. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. É porque Ele ressuscitou, que eu bem sei que a minha vida está nas mãos dEle. Que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor. Amados do Senhor Jesus Cristo, o túmulo está vazio, mas o trono não. Ele está em seu trono, em grande glória, reinando entre as nações. O Cordeiro que foi morto, mas agora ressuscitou para a glória de Deus Pai. Amados, não é só esse domingo que é dia de celebração da ressurreição. Esse domingo é especial porque ele é o momento em que nós tradicionalmente escolhemos, dentro do calendário litúrgico, para chamar de domingo da ressurreição. Mas a verdade é que todo domingo é domingo da ressurreição. Porque nós sabemos que em todo domingo nós podemos ser lembrados que Ele ressuscitou. É por isso que esse é um dia tão importante para a igreja cristã. É por isso que nesse dia nós falamos que é o dia do Senhor. É um dia que pertence a Ele. Não que os outros não pertençam, não que nos outros Ele já não tenha domínio, mas é porque nesse nós somos lembrados dessa maravilhosa graça da ressurreição do Mestre. As mulheres creram. Posteriormente, os apóstolos também crerão. Não duvide. Não duvide. Ele ressuscitou. Nós temos esperança. Que essa manhã, que esse domingo, possa te dar alegria, descanso para a alma, porque Ele ressuscitou. Vamos orar. Ó Senhor, Deus maravilhoso, que bendita palavra o Senhor nos dá nessa manhã. Palavra da ressurreição. Ao sabermos que o nosso Senhor não foi vencido pela morte, mas na morte dele, a morte foi vencida. E a ressurreição nos prova isso. A ressurreição nos dá toda a evidência de que realmente ele venceu a morte e nós também venceremos. Sejas louvado, ó Senhor, em toda a nossa vida. Que os meus irmãos e irmãs que estão nesse momento assistindo possam receber da tua bendita voz, do teu bendito amor, graça, força e encorajamento do Senhor. Seja engrandecido, Senhor. É o que te louvamos e bendizemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós louvamos e bendizemos pelo privilégio de podermos mais uma vez estar reunidos. Vamos encerrar esse momento de devocional. Como eu já convidei vocês da igreja, eu mais uma vez convoco. Participem hoje do culto nos lares, usando a nossa liturgia, o nosso guia de liturgia. O último cântico é Porque Ele Vive. E eu queria encorajar você a fazer um vídeo, cantando junto com sua família, ou sozinho, caso você esteja sozinho hoje.
junto com o vídeo que nós disponibilizamos. E então você vai postar no nosso grupo da igreja. Se você não está no grupo da igreja, você pode mandar para mim ou pode mandar para Arthurzinho. E nós vamos juntar todos os vídeos. E vamos fazer um grande vídeo de toda a igreja cantando esse lindo hino, adorando ao Senhor, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Nós vamos encerrar essa transmissão agora e vamos em 5 minutos, em 15 minutos, começar a nossa EDV. 15 minutinhos para você se organizar e a gente começa a aula Catecismo Nova Cidade. Deus abençoe.